Achas que os cães e os gatos devem comer alimentos secos ou alimentos úmidos? Devem comer alimentos secos e pode-se complementar com úmidos, mas menos do que com os secos. Acho que secos. Secos acho que é a maneira mais saudável. Não faço a mínima ideia. Secos, é mais aconselhado secos. A resposta a esta pergunta está na observação do comportamento alimentar natural do cão ou do gato e no respeito por esse comportamento. Na realidade, há animais que preferem naturalmente a textura seca e esta pode ser a sua textura preferida durante praticamente toda a sua vida. O mesmo acontece com animais que preferem a textura úmida. Existem benefícios distintos para estas duas texturas. No caso da alimentação seca, por causa dos croquetes, existe um maior estímulo da mastigação. Ou seja, nós conseguimos, de certa forma, prevenir a formação de tártaro de maneira mais eficaz, optando pela textura seca. Ao mastigarem os croquetes, os animais acabam por beneficiar de um efeito mecânico dos mesmos sobre a superfície dos dentes. Adicionalmente, por exemplo, a Royal Canin, em todos os alimentos secos destinados a cães de raças pequenas ou a gatos, inclui um nutriente chamado polifosfato de sódio, que durante a mastigação se liga ao cálcio salivar dos animais e previne, portanto, a formação do tártaro. E no caso dos alimentos úmidos? Os alimentos úmidos têm uma textura mais macia e têm um odor mais forte. Portanto, imaginem, em animais em que existe um decréscimo de apetite ou em alguns estados de doença, a textura úmida é a textura preferencial. O mesmo acontece com fêmeas gestantes no final da gestação ou até cachorros e gatinhos na fase de desmame. Não existe uma única regra ou uma regra certa para dar resposta a esta pergunta. Se o seu animal prefere a textura seca, então deve respeitar o seu comportamento alimentar e fornecer-lhe uma alimentação seca. Se, por outro lado, o seu animal tem uma maior preferência por alimentos úmidos, desde que vigie mais atentamente a sua higiene oral, também poderá optar por uma alimentação úmida. Se o seu animal prefere uma mistura entre a textura seca e a textura úmida, também poderá fazê-lo. Devem informar-se previamente sobre as doses recomendadas de cada uma das texturas, de maneira a não incorrer num excesso calórico e, por exemplo, predispor o seu animal ao excesso de peso.